RFI Convida. Elcio Ramalho. A escritora Adriana Lunardi é a convidada de hoje do RFI Convida. Muito prazer, muito bem-vinda à Rádio França Internacional, Adriana. Obrigada por me receber, Elcio. Eu que agradeço a sua participação, a sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional para falar de uma série de atividades que você vem fazer aqui em Paris. Você foi convidada no contexto de palestras, né, e participações em vários eventos para falar da sua obra. No contexto também da Semana da América Latina e do Caribe, você vai falar na Livraria Portuguesa, você também vai falar da sua obra no Clube de Leitura, que é promovido pela Embaixada do Brasil. E lembrando, né, Adriana, que você tem duas obras já traduzidas para o francês, né, Corpo Estranho e Vésperas, né? Então eu gostaria de falar, que você começasse pelo menos comentando para a gente o que você fala nesses diferentes eventos. Você vem falar da sua obra, que já é conhecida aqui na França, uma vez que já tem duas obras já traduzidas para o francês? Sim, a Embaixada do Brasil reativou o Clube de Leitura e, em geral, os autores brasileiros que têm algum livro publicado no Brasil, na França, são convidados para falar com o público, né, que é um público composto de brasileiros que vivem aqui, mas também de estudiosos, né, da literatura brasileira. E a curadoria desse evento, dessa vez, pediu que eu viesse comentar sobre Vésperas, que foi o meu primeiro livro publicado na França pelas edições Joël Losfeld, e que tem uma característica que convém ao evento que vai acontecer no Jardim do Palais Royal, porque uma das minhas personagens é a Colette, que viveu no Palais Royal. Então é uma espécie assim de combinação muito feliz, assim, porque eu estudei muito para escrever sobre a Colette e a arquitetura do Palais Royal e tudo, né? E então foi esse, digamos assim, o motivo do convite e a ambientação também, né? Então eu vou estar lá no dia 25 de maio, às 10h30 da manhã. Também, na sequência, você vai participar, né, de um encontro com fãs também da literatura brasileira e portuguesa na livraria também, né, que é uma outra oportunidade para você falar também, né, de outra obra sua também que foi já traduzida, né, para o francês, que é Corpo Estranho. Sim, na sequência, no dia 30, a Livraria Portuguesa Brasileira, que é uma instituição da língua portuguesa aqui na França, né? Então, fiquei muito honrada com o convite. Eu vou participar de um pequeno debate em que os dois livros que eu publiquei aqui vão ser mostrados e talvez discutidos um pouco, na medida em que, bom, né, é sempre uma alegria ter um livro traduzido para outro idioma, em especial para o francês, né? No caso, Adriana, por que você acha que há interesse, no caso, né, dos franceses, da editora, em traduzir a sua obra aqui para o público da França? Eu acho que começou porque Vésperas é um livro que tem uma abordagem que se tornou interessante assim para vários países, porque eu narro os últimos momentos de vida de várias escritoras internacionais, assim, desde Clarice Lispector, a nossa Clarice Lispector, até Zelda Fitzgerald, Colette, Catherine Mansfield, Virginia Woolf. E na época que eu publiquei esse livro, não havia exatamente algo parecido que estava sendo lançado. E isso despertou a curiosidade assim, de alguns países, né? Então, é o meu livro mais traduzido, por exemplo, né? E por conta disso,
Eu publiquei logo na sequência um romance que se chama Corpo Estranho. Então, eu fiquei mais ou menos assim, da casa, né? da editora. Então, foi uma consequência do primeiro livro ter sido publicado esse segundo. Eu espero que seja assim uma obra. Eu acho que eu escrevo algo assim. O meu trabalho de escritura é muito dedicado, assim. Então eu tenho uma linguagem, um trabalho de linguagem assim que busca mesmo entrar no literário, né? Então eu tenho uma língua mais literária, assim, em comparação com uma narrativa, por exemplo, de ação, ou uma narrativa que pretenda uma linguagem mais crua. Não é o meu caso. Assim, eu sou mais arquiteta, mais estilista da língua, e talvez isso tenha a ver com essa penetração internacional que o livro possa vir a ter. E vai ser a ocasião também, a sua presença aqui em Paris, Adriana Lunardi, de você falar da sua mais recente obra, Contos Céticos, né? Que você lançou muito recentemente, né? Claro que também vai ser uma ocasião. E você falou de romance, agora você vem com um livro de contos céticos. Céticos. Como é que foi a inspiração para escrever esse livro? Ele foi uma criação assim que foi muito diferente de tudo que eu fiz até hoje, porque, em geral, eu planejo muito livro antes de escrevê-lo. Eu sou assim, preciso saber onde eu vou chegar com uma ideia. Então, todos os livros anteriores, esse é o meu 6º livro, todos os meus livros anteriores foram assim. O primeiro eu sei o que eu vou escrever, faço um projeto, uma sinopse que dura, sei lá, pelo menos metade do livro eu sei. Depois tudo pode mudar no caminho, né? Mas esse foi uma criação diferente. Durante a pandemia, em que nós ficamos todos em lockdown, em casa, eu escrevi uns 3 contos, depois mais 2, e eu tinha também alguns contos que haviam sido publicados em um jornal, uma revista, assim, uma publicação única, e que eu futuramente reuniria em livro, de qualquer modo, como uma antologia, né? Uhum. E aí aconteceu que, bom, talvez fosse a hora de fazê-lo agora, né? Por que não agora? Então, eu reuni esses contos e comecei a entender o que havia de comum entre eles, né? E conversando assim com os meus leitores assim, mais próximos, que leram o livro original que eu montei, eu descobri que todas as personagens eram céticas do livro. E eu comecei a chamar os contos céticos e virou o nome do livro, e é isso. Que bom. Quem sabe ele vai ser também traduzido, né, para o francês, né? Fica um pouco essa expectativa. Por falar em tradução, você então tem 2 livros traduzidos. Como é que você vê a abertura, o acolhimento dos franceses para a literatura brasileira? Não só a sua, mas também de outros autores brasileiros, Adriana? Eu acho que, ao longo da história, sempre houve autores que foram traduzidos, né, para o francês e que tiveram uma reputação, inclusive internacional, a partir das traduções do francês. Clarice Lispector é um exemplo disso, né? A Europa conheceu a Clarice Lispector a partir da França, né? Guimarães Rosa é outro autor que teve muitas traduções para o francês. Assim, eu acho que ele deve
O Grande Sertão Veredas, por exemplo, deve ter mais de 3 traduções. Que eu saiba, pelo menos tem 3. E ao longo do tempo, sempre houve um autor assim que chegou à França e foi muito bem acolhido. E eu acho que a partir assim dos anos 80, depois daquele momento em que a América Latina se tornou assim uma frente literária de interesse, o interesse também pelo Brasil cresceu, né? E então eu vejo que tenho muitos colegas da mesma geração que já foram traduzidos. E como a literatura brasileira é uma literatura que se reinventa, ela a cada geração, ela tem uma certa novidade, né? Então, eu acho que isso também alimenta a curiosidade do mercado, né, literário. Então, eu vejo os franceses bastante interessados no Salão do Livro, por exemplo, assim, a participação é muito grande, né? De leitores mesmo franceses. E depois há umas redescobertas, por exemplo, Machado de Assis, né, que é um autor que, tanto quanto Clarice, assim, tem uma importância mundial para a literatura, não se restringe, né, a ser um autor que só tem uma importância relativa grande em seu país, mas que não viaja, digamos assim, né? E eu acho que o Machado de Assis foi redescoberto, e isso, de novo, alimenta uma curiosidade, né? Eu gostaria de falar agora, Adriana Lunardi, de um outro aspecto do seu trabalho, né? Além da literatura, você também é roteirista e escreveu o roteiro de uma série que está, inclusive, passando aqui na França, né? Como é que é esse trabalho, digamos aí, paralelo à literatura que você faz? Escrever para a televisão é meu ganha-pão, né? Então, eu me tornei roteirista, comecei a trabalhar com uma espécie assim de... um programa que era de reportagem, documentário sobre o Brasil, viagens pelo Brasil, retratos assim do povo brasileiro, da geografia brasileira. E depois eu comecei a escrever ficção para a TV também. Então, eu fui contratada pela TV Globo e, em coautoria, eu escrevi um seriado de TV que no Brasil se chama Ilha de Ferro. Passou na televisão aberta, depois foi para o streaming. E a TV Globo é uma potência, né, em termos de televisão. É um seriado que foi vendido para o mundo e está passando aqui na televisão francesa, na M6, e que ganhou outro nome, que chama Amour Noir aqui, e no Brasil, Ilha de Ferro. Tá ok, então, deve ser uma satisfação, né, estar aqui e ver que o seu trabalho também é visto por um público além das fronteiras do Brasil. Adriana Lunardi, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional, muito obrigado pela entrevista ao RFI Convida e sucesso para as suas atividades aqui em Paris e também para o seu novo livro, Contos Céticos. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, Adriana. Eu que agradeço. Vida.